Este cara acabou de voltar do serviço militar. A namorada dele esteve esperando todo esse tempo para finalmente vê-lo. Mas esse cara tem suas prioridades bem definidas. Ele mal olha para ela e simplesmente passa correndo direto para o quarto dele. Porque esperando por ele, lá está sua nova cápsula de jogo. Antes de entrar para o exército, ele era o jogador número 1 de nível hardcore em um jogo insanamente difícil. Um que eventualmente foi encerrado. Mas agora, um novo jogo similar acabou de ser lançado e ele simplesmente não vê a hora de conferir. Entrando no mundo do jogo, um estágio de criação de personagem é definido, então ele rapidamente escolhe um penteado de repartição central no meio e envia seu nome como Kaiser. Em seguida, ele é movido para o campo de batalha apocalíptico. Como estágio de tutorial, os gráficos de RV são insanos, mas primeiro, uma arma é necessária. Kaiser escolhe uma espada e conhece Charlie, o capitão dos cavaleiros, que leva o mercenário para enfrentar a batalha. A situação é sombria e Charlie teme que a pior calamidade desça se eles não pararem os monstros. De imediato, eles são recebidos com flechas e bestas guerreiras. Mas antes que o cavaleiro possa completar sua frase, Kaiser vai direto para dentro e destrói cada criatura à vista. Mesmo como um novato neste jogo, ele está dando um show nesses desgraçados com cara de hiena para mandá-los de volta para a selva. Todo esse tempo, ele estava preocupado que suas habilidades tivessem se degradado, mas ele só se sente mais leve nos pés. O capitão dos cavaleiros, o Bajula, desbloqueando o sistema de favorabilidade no jogo exatamente como no anterior. O capitão confia tanto nele que nem se importaria se nosso garoto cometesse um crime a esta altura, ganhando um título chamado Afinidade Máxima. Em seguida, eles precisam eliminar um feiticeiro das trevas dentro do portão, quando de repente mais monstros surgem dentro do castelo. Charlie pretende manter a linha de frente e diz ao herói para parar o invocador, confiando o futuro ao nosso garoto. Até Kaiser fica chocado que este cavaleiro esteja avançando para lutar contra a multidão, quando na verdade ele deveria ajudar você a derrotar o chefe. Seu comportamento deveria mudar com base nas ações do usuário, mas o que está espreitando do lado oposto desta porta é verdadeiramente sinistro, tanto que até o sistema o avisa. Kaiser sente imediatamente que esta é uma peça oculta, um mecanismo deliberadamente escondido que requer que condições repentinas sejam atendidas. Apesar do perigo, ele está empolgado para enfrentar o que está à frente. E então a porta se abre, mas em vez de um feiticeiro das trevas, há uma criatura gigantesca esperando diante dele. Uma besta acorrentada, envolta em aura vermelho carmesim, o dragão demoníaco de sangue de ferro encontra sua próxima vítima, enquanto Kaiser está apavorado por estar enfrentando um chefe lendário logo no início. Este novo jogo pegou várias coisas emprestadas do Demolock anterior. Uma dessas inspirações é o sistema que forma o ranking de normal, raro, heróico e lendário, também conhecido como sistema de níveis. O sistema de níveis também se aplica a cada monstro-chefe em cada nível, e os mais picantes deles são os monstros únicos que realmente têm seu próprio nome designado a eles. E exatamente como vocês estão imaginando, esse bastardo com uma cara assustadora é, na verdade, um desses dragões, um chefe propriamente nomeado. Ele concentra uma tremenda onda de poder e ruge uma pressão insana. Essa pressão tremenda atordoa o jogador, invocando o sistema para exibir várias telas de sistema diferentes, notificando-o sobre o tipo de espécie do dragão, bem como a redução de suas próprias habilidades físicas. Tudo relacionado ao movimento é reduzido em 20-25%, e a esta altura, nosso garoto só está se perguntando o que diabos os desenvolvedores do jogo estavam fumando quando colocaram essa coisa no jogo. A única coisa boa sobre esse lagarto crescido é que ele é um monstro-chefe contido. Mesmo assim, ser atingido por um único ataque de sua pata é uma viagem instantânea para o reino das sombras. Kaiser já enfrentou situações como essas em Demolock. Seus adversários eram monstros-chefes assustadores, deixando-o com apenas uma escolha em mãos. A escolha de matar ou morrer. O jogador durão saca sua espada e desvia do primeiro golpe, um ataque que esmaga o chão. Ele desvia para a direita antes de avançar de volta para a luta com um corte amplo, causando algum dano ao dragão. Um segundo rugido faz com que o monstro o atordoe novamente. Kaiser percebe que está prestes a ser pisoteado, então ele contra-ataca a pata com outro golpe de espada, apenas para ser defletido a vários metros de distância pelo impacto. Ele tira um segundo para notar quanto dano causou, e de 1 milhão de pontos de vida, este homem só tirou 120.
Em outras palavras, ele precisa se concentrar ou acabará em um prato. É a pior dificuldade possível, considerando o chefe do tutorial para começar. Kaiser corta o dragão mais uma vez, enquanto lembra dos comentários insanos que leu no fórum sobre este dragão. Aparentemente, nem os melhores jogadores deste jogo conseguiram derrotar a criatura, mas nosso garoto está até agora dando um show com esses cortes. Mais e mais comentários surgem em sua memória, enquanto ele usa sua espada para defletir e atacar o dragão a cada vez. Curiosamente, os comentários também notaram como o nome da espécie do dragão demoníaco foi revelado. A maioria dos jogadores pensou que era algum tipo de erro, outros não conseguiram entender nada. Você vê, alguém finalmente tinha acabado de derrotar o monstro-chefe do tutorial pela primeira vez. Empalando a garra do dragão, ele agoniza a besta com contínuos cortes. Kaiser literalmente faz o estilo Levi Ackerman Beyblade na bunda dele e começa a cortar a besta por todo o corpo. E certamente o dragão é derrubado, nomeando-o a primeira pessoa a derrotar um chefe lendário no tutorial. Ele ganhará uma recompensa por isso em breve. Mas por enquanto, Kaiser está aqui ofegante e completamente exausto, irritado com o quão teimoso esse maldito chefe era. Sacando sua espada, ele foca no detalhe de que ele é o primeiro jogador a derrotar o chefe, indo ainda mais longe do que alguns de seus próprios velhos amigos. Afinal, até eles pensavam que a besta era imbatível na fase de tutorial. Mas, por enquanto, Kaiser está curioso sobre como seus amigos estão se saindo nesse meio tempo. Como recompensa, ele ganha o título de primeiro matador e desbloqueia vários traços para sua jogabilidade. O primeiro deles é mestre de armas. O segundo é dragão oculto. O terceiro é matador. O quarto, herói. Quinto, superação. Todas as condições deles foram atendidas, desbloqueando um traço ainda mais poderoso chamado Olho da Verdade. E logo de primeira impressão, Kaiser fica chocado por ter conseguido tantos deles em apenas uma única luta. Afinal, no tutorial comum, apenas um traço é recompensado por jogador. Vamos falar sobre traços por um segundo. Eles são um dos sistemas especiais neste jogo, variando de diferentes tipos como guia e mestre espadachim. Alguns dos de nível mais alto só são recompensados com base no desempenho. Atualmente, os atributos de Kaiser quase dobraram. Seus efeitos de espada também aumentaram, juntamente com um monte de outros bônus suculentos. Ele observa o traço especial, permitindo-lhe ver através de coisas que normalmente estão ocultas. É um efeito vago. E, claro, embora mestre de armas e matador de heróis sejam ótimos traços por si só, eles não são especiais. Sempre haverá algumas pessoas por aí na base de jogadores que possuirão tais traços. Mas, quando se trata de uma habilidade única como o Olho da Verdade, essa coisa é única. Em outras palavras, o cara ganhou na loteria com esse sorteio, ele conseguiu um monte de recompensas diferentes e fez uma conquista tremenda. Até mesmo o título que ele ganhou permite efeitos especiais para causar 10% a mais de dano a monstros chefes. Neste momento, o humano sente que está vivendo a vida de rico, especialmente quando ele geralmente tinha a pior sorte no jogo anterior, assim como eu toda vez que abro uma caixa no Counter-Strike. De qualquer forma, ele observa a porta se abrindo. É na verdade o Capitão Charlie parecendo ensanguentado e machucado. O homem fica atordoado ao encontrar o jogador e pergunta se Kaiser realmente conseguiu derrotar os monstros sozinho. O capitão é incapaz de compreender como esse cara nem sequer está gravemente ferido, fazendo-o questionar que tipo de jogador de nível divino ele é. Ele escolhe não perseguir seu interesse no passado de Kaiser e compartilha como os heróis são tipicamente nascidos em tempos de caos absoluto. Então a própria presença deste homem é um sinal de esperança no mundo. E esse diálogo brega de jogo está entediando nosso garoto até a morte, enquanto este homem se ajoelha para implorar ao herói que lhe ofereça uma chance de se tornar sua espada. Até o sistema explica que sua intenção é de fato real e ele se tornará subordinado de Kaiser por causa disso. Nosso garoto fica estupefato com a oferta. Então, novamente, Charlie já morreu na versão do jogo, então não haverá benefícios especiais. O tutorial destacou especificamente que este evento ocorreria no passado e, pensando que é apenas uma formalidade ruim, Kaiser diz ao capitão para fazer o que quiser. Suas palavras são interpretadas como uma aceitação, permitindo-lhe o apoio do capitão. O homem agora cairá no sono pacificamente, esperando por um futuro melhor ao lado do herói. Kaiser toma nota dessas palavras, enquanto o sistema avisa que ele logo retornará ao panteão. Um grande portal aparece logo atrás dele. É hora de sair da fase de tutorial, mas antes que ele parta, o cavaleiro chama seu mestre e pergunta sobre seu próximo destino. Pensando nisso por um momento, Kaiser responde que eles irão para onde forem necessários, porque este mundo é uma bagunça. O cavaleiro fica exultante com essa resposta, agindo como se o humano tivesse acabado de citar Sócrates ou algo do tipo. De qualquer forma, o processo de teletransporte começa com um cronômetro de 5 segundos. O capitão lhe entrega um artefato antes que a contagem regressiva termine, e em suas palavras
palavras finais, Charlie sorri e agradece ao seu suzerano, esperando pela salvação. Kaiser é imediatamente revertido de volta ao panteão após esta sequência, dando-lhe as boas-vindas a um local onde um jogador escolhe um deus e inicia um caminho para suas bênçãos. Ele admira a famosa estrutura do panteão, mas, mais comumente, pode ser considerada sua sala de gacha comum. Este mesmo lugar é responsável por fazer vários jogadores chorarem e rirem dependendo de sua sorte, porque o deus do gacha... Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Este mesmo lugar é responsável por fazer vários jogadores chorarem e rirem dependendo de sua sorte, porque o deus do gacha governa sua sorte. Como um jogador só pode servir a um único deus, seu caminho é decidido de acordo. Tudo neste jogo é dividido por níveis. Os próprios deuses têm seus próprios níveis, fábula, herói e mítico. Deuses de fábula são seres que se tornaram deuses através de contos espalhados pelos tempos antigos. Deuses heróis são aqueles que contribuíram para o bem-estar da humanidade, formando sua ascensão. Finalmente, existem deuses míticos, aqueles que são responsáveis por mitologias inteiras, como Zeus ou Odin, de cada uma de suas respectivas mitologias. Como esperado, deuses míticos também são um nível mais alto. Cada carta flutuante nesta dimensão contém um deus diferente, então o sistema permite que ele escolha um. Sabendo que a sorte do nosso garoto é uma porcaria, ele não se importa muito, mas o que mais o surpreende é uma carta dourada brilhante entre as outras. Ativando seu olho da verdade, Kaiser percebe de repente que pode usar essa habilidade para ver o que há atrás de qualquer carta. É aqui que essa habilidade se torna verdadeiramente quebrada, porque ele saberá genuinamente qual sorteio de gacha é o melhor e simplesmente usará isso a seu favor. Os mesmos companheiros de equipe que lhe disseram que ele tinha a pior sorte, eles mexeram com seus sentimentos, porque isso sempre fazia esse homem se sentir deprimido, mas agora as coisas mudaram. Ele pode oficialmente se tornar um ranqueador poderoso. Kaiser nem consegue conter sua empolgação e parece bobo demais, porque o mano sabe que já venceu. De agora em diante, ele decide que só terá como alvo as cartas douradas para seu próprio benefício. Ele pega a primeira carta irradiando com brilho dourado, tendo sorteado o deus da espada de um braço só, Tish. É um sorteio mítico, então essa é a parte emocionante. Mas, ao mesmo tempo, o sistema realmente emite uma mensagem estranha. Aparentemente, Kaiser ainda não se qualifica para se tornar apóstolo de Tyr, então ele é solicitado a sortear uma carta mais uma vez. O mano está em lágrimas, questionando por que diabos ele não pode se tornar um apóstolo em primeiro lugar. Até mesmo o deus mítico fica chocado com essa revelação. Esta é uma ocorrência estranha. Ele nunca ouviu falar de um jogador experimentando algo parecido. A palavra receptáculo fica presa em sua memória, porque, tipicamente, toda vez que um usuário é morto pela cria do Lorde Demônio, a deusa lhes entrega uma revelação. O único problema é que o humano acabou matando a cria, então a deusa nunca chegou. Resumindo, o humano está sofrendo de sucesso porque matou o chefe do tutorial, portanto nunca recebeu a bênção da deusa. Kaiser verifica seus atributos do sistema e ele não encontra nada. A seção de apóstolo está completamente ausente, rotulando-o apenas como um mero aventureiro. Isso torna as coisas complicadas para ele, fazendo-o contemplar seu próximo movimento. O humano basicamente puxou uma carta de deus egípcio de Yu-Gi-Oh!, mas agora ele nem consegue invocá-la. Cada carta vai dizer a mesma coisa, fazendo-o cair de joelhos, uma vítima de sua sorte de merda mais uma vez. Nosso garoto não entende qual deveria ser seu próximo movimento, porque mesmo se ele excluir este personagem e reiniciar o jogo, levará um período de espera de 2 meses. Mas então acontece. Seu olho olha para a direita, notando uma carta peculiar, uma que está brilhando com energia vermelha fervilhante. Esta carta é única em sua essência, já que ele nem tinha ouvido falar dela antes. Após selecionar a carta oculta, ele puxa o último aventureiro esquecido, Cassiar, cumprindo as qualificações para se tornar apóstolo deste homem. O mundo de Kaiser brilha em vermelho porque ele sabe que esta situação é especial. É uma peça oculta que ninguém conhece. Após confirmar, o sistema adiciona sua classe como o último aventureiro à sua folha de atributos, permitindo-lhe a ajuda do guerreiro final da humanidade. Energia vermelha purulenta espirala em seu corpo, desbloqueando uma habilidade única de usar habilidades independentemente de quaisquer restrições de classe, o que é simplesmente bizarramente poderoso. Mesmo deixando de lado as diferenças de classe, nosso garoto agora pode usar spam de qualquer coisa de qualquer classe. Então ele pode arrebatar todas as habilidades úteis de que precisa para construir uma árvore de habilidades especializada. Graças ao olho da verdade, ele pode até inferir os tipos de habilidades que obterá e combiná-las com o traço mestre de armas. Só o tornará mais poderoso. Graças a isso, este homem se tornará um mestre poderoso, o pau para toda obra sem fraqueza
fraquezas restantes. Com o processo de avanço concluído, o sistema pretende teletransportá-lo para Avatar Taos em 5 segundos. Kaiser está empolgado e finalmente tem um motivo para realmente se esforçar em um jogo. Ele sorri enquanto seu futuro como ranqueador agora foi reacendido mais uma vez. Em Avatar Tal, chegamos à cidade dos começos, Ardi. Os jogadores estão emburrados por terem tirado um gacha de merda, mas alguns dos outros estão bem, porque classes de combate não são a única coisa neste jogo. O ambiente está movimentado com diferentes jogadores, mas entre essas pessoas também existem os olheiros, os homens vestindo aqueles ternos sexy. Eles estão, na verdade, procurando por membros talentosos para suas próprias guildas, mas na verdade, eles são considerados bem irritantes. Um dos olheiros está frustrado e quer bater sua meta de contratar membros, ou então seu chefe vai chutar sua bunda. Mas, curiosamente, eles encontram um cara à distância de quem eles podem gostar de relance. Eles acham que o garoto enlouqueceu e que não faz sentido contratá-lo de jeito nenhum. Enquanto eles passam por ele, nosso garoto está, na verdade, admirando um novo item que ele acabou de equipar, o Colar de Sangue e Pacto. É um item de grau herói, com várias opções diferentes para usar. Mais uma vez, este homem sente como se estivesse sendo banhado em sorte. A sensação é boa demais. Uma notificação repentina aparece. É uma missão de limpeza de goblins, a primeira missão com a qual ele tem que lidar como jogador. Mas não apenas ele, os outros também são instruídos a derrotar 40 goblins como uma missão de caça. Todos estão animados, enquanto um baixinho de bigode chamado Hunter Dante deixa o trabalho para os jogadores matarem os goblins por ele. E imediatamente, o primeiro instinto desses jogadores é chamar membros para formar grupos. Kaiser nota esse detalhe. Na verdade, um grupo acaba se aproximando dele também, expressando seu desejo de subir até o nível 12. Há um arqueiro e um mago, e eles parecem bem tranquilos pela aparência. Normalmente, caçar é muito mais fácil quando você faz isso em grupo. Qualquer bônus de experiência adicional também é útil, tornando o conceito de formar grupos neste jogo necessário. Com essa mentalidade, Kaiser concorda em se juntar a eles, criando o grupo Shield Best sob o nome do líder. Um dos jogadores pergunta se ele é fã de Kaiser por usar seu nome, o mesmo cara que costumava ser o número 1 no ranking em Damrock nos velhos tempos. Eles acham que ele é algum tipo de fã extremo do Ranker por se nomear assim também, sem saber que nosso garoto é, na verdade, o verdadeiro. Isso é como perguntar ao Michael Jackson se ele é o Michael Jackson. De qualquer forma, o grupo está animado para se apressar e subir até o nível 12. Até nosso garoto está feliz em fazer o mesmo, nós surgimos direto na missão deles, onde Shield Best está golpeando um Goblin para atordoar a criatura, e após o primeiro golpe bem sucedido, ele diz a todos os outros para atacarem também. O arqueiro e o mago disparam cada um de seus respectivos projéteis, passando rapidamente pelo amigo deles e matando o Goblin verde instantaneamente. E com a primeira criatura derrubada, os outros estão bem assustados, mas mesmo assim ainda conseguem avançar como um bando de idiotas. Eles exercem pressão sobre a defesa de Shield Best, enquanto seus amigos estão preocupados com ele recebendo os golpes pesados. O líder da equipe os incentiva a rapidamente atacar os Goblins enquanto ele os segura, exceto que há um problema principal. Ambos estão em modo de recarga. Como eles estão ocupados, nosso garoto corta a luta por cima. Naquele exato momento, este homem desfere um golpe amplo, obliterando o Goblin com um único acerto. Sua manobrabilidade é tão insana que até os outros estão chocados. Kaiser planta seus pés no chão antes de se lançar de volta para a manada como um míssil. Ele avança rapidamente sobre vários Goblins, matando todos eles de uma vez, enquanto ganha o elogio de seus camaradas. Até o líder da equipe tem que parar por um momento e agradecê-lo por seu desempenho incrível, acreditando que eles serão capazes de limpar a missão bem rápido. Um pequeno problema logo à frente, um grupo inteiro de goblins chegou. Esses bastardos de bolas verdes estão rindo e esperando uma chance de atacar, enquanto o líder da equipe os incentiva a recuar e bater em retirada. Exceto que nosso garoto não sabe o que isso significa, porque ele está pronto para encarar toda a confusão. Então ele se lança. Os goblins estão em êxtase, acreditando que estão ganhando uma vítima gratuita, enquanto este homem se lança para o alto, encarando-os como a encarnação de um diabo. A princípio parece calmo, mas então uma explosão literal irrompe do rescaldo da batalha. Isso nos leva de volta a uma conversa que Kaiser compartilhou uma vez com seu velho amigo, que questionou por que ele sempre corria para as lutas mais difíceis de todas. Nosso garoto não entendia o significado de ser imprudente, enquanto seus amigos explicaram que ele sempre mergulhava primeiro para enfrentar qualquer luta contra
contra chefes ou monstros fortes. O ranker do topo simplesmente respondeu, dizendo que ele ainda derrotava cada ameaça, ignorando o perigo de tudo isso. Imprudence é um conceito estranho para este homem, porque embora pareça perigoso para os outros, cortando a vontade deles de enfrentar a luta com tal risco, Kaiser é o oposto. Veja bem, este homem não está em perigo, ele é o perigo, e ele não vai dourar a pílula para deixar você saber disso. Ele sempre lutou metodicamente, sabendo que em cada encontro ele venceria. A explosão de agora aconteceu por causa de uma habilidade chamada Esmagar que ele usou. Kaiser acerta golpes críticos em goblins verdes, e não do tipo Homem-Aranha. Com apenas um goblin sombrio ameaçador restante, Kaiser repele todo o caminho de volta para mirar na ameaça principal, sabendo que é ideal eliminar os oponentes de longo alcance primeiro. Em seu mergulho, ele corta vários guerreiros armados no caminho. O goblin sombrio libera seu projétil venenoso para tentar atrasá-lo, mas este homem ativa instantaneamente seu traço de superação para superar seus limites. Isso aguça seus sentidos, permitindo que este homem se defenda adequadamente, atordoando o Goblin com seus reflexos. Então ele continua para acabar com sua vida em um instante, antes de enfrentar outro logo à frente e lidar com esse também. Kaiser bloqueia o golpe e, com determinação, desfere um belo corte, derrubando o monstro. O efeito do traço mestre de armas ativa, permitindo que ele use a habilidade chamada Explorar Fraqueza. Nosso garoto está satisfeito com seu progresso, pegando a adaga curta e arremessando-a direto no olho do Goblin, causando um acerto crítico. Os Goblins ao redor e estão se juntando contra ele. Um deles o ataca com um bastão. Kaiser o rebate, permitindo-lhe acesso para usar a habilidade especial da arma também. Pegando o mesmo bastão, este homem entra no modo pai asiático contra seus oponentes. Primeiro, ele enfia a adaga na garganta do monstro, antes de golpear seu rosto com um bastão, reduzindo-o a pasta. A proficiência de sua arma aumenta no processo, disparando o nível para cima. Até agora, as coisas estão indo muito bem para eles. Ele desejava aprender habilidades sem quaisquer restrições, mas não tinha ideia de que também poderia usá-las diretamente na luta imediatamente. Apesar de estar exausto, ele também está emocionado por alcançar este nível. Mas, enquanto ele está animado, aqueles que o observam estão literalmente questionando seus próprios olhos. O líder da equipe não consegue entender como um único jogador conseguiu fazer o que nenhum grupo experiente conseguiria contra um bando de goblins. Este homem está em um nível diferente por enfrentar uma ameaça como aquela, e o nome Kaiser está começando a fazer muito sentido. Shield Best genuinamente se pergunta se esse cara é o mesmo homem dos velhos tempos, mas ele não quer aceitar essa realidade ridícula. Afinal, o mesmo Ranker genial acabou desaparecendo do mundo por 2 anos inteiros. Não pode ser que o mesmo cara apareceu em seu grupo, certo? É isso que ele pensa, mas isso levanta a questão: quem diabos é este homem em primeiro lugar? Kaiser está atualmente parecendo um yandere. O mano está tarado pelo seu futuro no ranking. Shield Bash acha que o cara está genuinamente louco a esta altura. De volta aos seus sentidos, Kaiser vê o cadáver desaparecendo e percebe que tanto a adaga quanto o bastão desaparecerão porque são parte do inimigo. Ainda assim, ele conseguiu fazer muito ao superar as restrições de armas. Então ele está feliz. Abrindo a janela de status, ele verifica seu nível e atributos. De uma única caçada, ele aumenta 3 estágios, o que é bom o suficiente. Mesmo tendo acesso a todas as armas, Kaiser ama sua espada e pretende investir seus pontos em força e agilidade. Os outros atributos são cobertos com segurança através de seus itens e bônus de traços. Então ele está tranquilo. No meio de sua celebração, seus novos amigos aparecem para elogiá-lo por ser tão bom no jogo. Shield Best o elogia como o verdadeiro Kaiser, enquanto os outros caras não conseguem encontrar uma razão pela qual o ranker lendário tentaria jogar este jogo novamente. Ainda assim, suas habilidades são as melhores das melhores, então não é impossível para eles acreditarem na verdade. Enquanto eles discutem, tudo o que Kaiser consegue internalizar é como ele é o verdadeiro Kaiser para começar. Por curiosidade, eles perguntam se ele invocou algum tipo de deus mítico para seu dano, ao que ele responde educadamente, dizendo que é graças aos seus traços e títulos. Eles ficam chocados ao ouvir que ele conseguiu coisas muito boas, e se perguntam se ele pretende se tornar um ranker de verdade. Um momento de silêncio ocorre entre o grupo, com Shield Best sugerindo que eles caçem mais um pouco com sua estamina reabastecida. Os outros caras estão prontos para a briga e Kaiser também não se importa. Na verdade, seu grupo só se tornou mais confiante e dependente de sua
contribuição, mas a partir de suas conversas, tudo o que ele conseguia lembrar eram as palavras de seu grupo anterior. Todos queriam deixá-lo cuidar da incursão, mas ele se lembra dessa experiência positivamente e se pergunta o que seus velhos amigos estão fazendo. De repente, uma missão urgente surge na forma de uma missão de monstro mini-chefe. Espera-se que o grupo mate o Goblin Mutante com uma configuração sem limite de tempo, pegando Kaiser de surpresa. A história então muda para a entrada da caverna, onde todo o grupo está parado junto. Eles finalmente chegaram para lidar com o Goblin Mutante e completar a missão. O arqueiro e o mago continuam reclamando de quão ansiosos eles estão se sentindo agora, mesmo que todos eles já tenham se esforçado bastante e subido para o nível 9 a caminho daqui sem se segurar. Nosso herói, no entanto, entende exatamente de onde vem essa ansiedade, já que a masmorra em que estão prestes a entrar é bastante infame e amplamente conhecida como a assassina de novatos entre os jogadores. Kaiser se lembra de ler as avaliações, onde as pessoas continuavam falando e entrando em pânico sobre como limpar essa masmorra sem acabar morrendo repetidamente durante cada tentativa. Além disso, é quase garantido que alguém morrerá na primeira tentativa. Por causa disso, a masmorra ganhou alguns apelidos, incluindo Túmulo de Arda entre os jogadores. Assim que a equipe entra, Kaiser continua pensando sobre a dificuldade extrema deste lugar e como ele requer padrões muito específicos de trabalho em equipe, se alguém quiser limpá-lo adequadamente. À medida que a equipe se move mais para dentro, eles continuam reclamando de como um lugar como este deveria ser banido para sempre e removido do jogo. Depois de ouvir todos esses comentários negativos, o líder Shield Best tenta motivar sua equipe, lembrando-os de que eles não têm escolha, a não ser derrotar esta masmorra se quiserem ganhar um ingresso para participar de incursões de nível superior. Assim como as empresas preferem estagiários experientes a novatos completos, as guildas neste jogo seguem exatamente o mesmo princípio, e por causa disso, limpar esta masmorra torna-se obrigatório se eles quiserem qualquer chance real de entrar em uma guilda ou grupo adequado. O jogo até estabeleceu protocolos rígidos para garantir que ninguém possa trapacear no sistema, e todo o progresso do jogador é registrado em algum livro estranho de aventuras. E é por isso que ninguém pode simplesmente mentir sobre limpar a masmorra sem realmente fazer isso sozinho. Kaiser entende que, por enquanto, ele tem que garantir que limpe esta masmorra se quiser uma chance de participar de uma incursão de chefe na próxima cidade. O chefe dentro desta masmorra é Ard, e embora seja possível seguir em frente sem derrotá-lo aqui, o chefe na próxima cidade não permitirá que ninguém prossiga, a menos que seja eliminado. Por causa disso, Kaiser sabe que precisa provar que é capaz o suficiente para entrar em uma guilda adequada. O grupo logo chega à porta, e atrás dela, o infame Ard está esperando por eles. O painel do jogo mostra claramente que não é permitido a entrada de mais de 4 pessoas, e todas devem estar abaixo do nível 10, o que corresponde exatamente à equipe deles. Kaiser pergunta ao grupo se todos estão prontos, e Eubink diz imediatamente que ela está totalmente preparada, e já revisou a estratégia mais de 10 vezes. O escudo do líder Shield Best ativa a missão, e todos aceitam sem hesitação. O portão se abre, e eles entram no habitat do guerreiro Goblin Arda, enquanto Kaiser se prepara para voltar à ação, já que faz muito tempo desde a última vez que ele mostrou o que podia fazer. Nesse momento, o monstro-chefe aparece com um sorriso distorcido no rosto. Ele carrega massivos 20.000 pontos de vida e solta um rosnado enquanto se prepara para esmagar o grupo de aventureiros que ousou acordá-lo. Eubink fica abalada com o quão real tudo parece e pergunta nervosamente se isso ainda é apenas um jogo ou se ela de alguma forma foi isekai'd para outro mundo. Kaiser grita para todos ficarem atentos enquanto o chefe avança direto para eles. Shield Best olha para Kaiser e pensa que não importa o quão forte ele possa ser, ele não pode proteger todos eles de uma vez. Ele rapidamente dá um passo à frente, levanta seu escudo e diz aos outros para recuarem, enquanto ele se prepara para receber o impacto total da investida do chefe. Ele consegue atordoar o chefe e diz a todos para aproveitarem a chance e atingi-lo com tudo o que tem. Ard, o Goblin, no entanto, se recupera rapidamente e vem para um segundo ataque. Ele balança sua espada, mas o tanque consegue bloqueá-la novamente com seu escudo, enquanto ativa seu traço de proteção, que aumenta sua defesa e vitalidade, enquanto os membros do seu grupo permanecerem atrás dele. Kaiser é visto voando por aí enquanto casualmente corta o Goblin repetidas vezes. O Goblin grita e recua. Shield Best olha para o monstro com um sorriso, percebendo que eles podem passar pela fase 1 sem problemas. Nesse momento, mire na cabeça, grita, dizendo a ele que o padrão está chegando. O escudo não consegue acreditar no que houve, porque, até onde ele se lembra,
eles teriam que baixar os pontos de vida do Goblin pela metade para ativar isso. No entanto, ele se assusta quando olha para o monstro e percebe que a condição já foi atendida. Nesse momento, nosso herói pula mais uma vez e corta a mão do Goblin. Ele mantém um sorriso no rosto e diz que já terminou o padrão. A história então muda para o passado, onde Kaiser está sendo entrevistado. A mulher pergunta a ele sobre o segredo por trás do sucesso de seu grupo, já que ele limpou chefes e masmorras que eram muito difíceis de lidar. Nosso herói responde casualmente que tudo o que eles fazem é se ater ao que fazem de melhor. A entrevistadora relembra a composição do grupo, que tem 4 funções, incluindo tanque, DPS, curandeiro e um suporte. Ela menciona que o grupo de Kaiser parece estar sem a função de tanque e pergunta como as incursões são possíveis sem ela. Kaiser admite que tanques são uma parte importante de qualquer grupo, especialmente quando se trata de interromper o padrão do chefe. No entanto, ele então revela e choca a mulher ao dizer que ele é quem cuida dessa função sozinho. Voltando ao presente, Ard é deixado gritando de dor depois que seu padrão é interrompido e seu braço é cortado. Shield Best não consegue acreditar no que está vendo porque, pelo que ele sabe, até tanques teriam dificuldade em interromper o padrão de um chefe. Aqui, o atacante da equipe está realizando um milagre, fazendo o que ele não consegue com um único golpe. O Goblin Ard ataca novamente, mas, mais uma vez, é cortado por Kaiser com facilidade. O arqueiro fica animado e aponta que o atacante da equipe está mirando apenas nos pontos vitais. A esta altura, Kaiser já interrompeu outro padrão e o chefe agora está com pouco menos de 1/4 de seu HP. Shield Best grita para a equipe se preparar para a próxima fase 2. O mago e o arqueiro se preparam, pois não estão dispostos a deixar Kaiser roubar todos os holofotes. O guerreiro Goblin Mutante então manifesta seu traço e entra em um estado de berserk. Nosso garoto já está esperando por isso e lembra como cada chefe carrega uma habilidade diferente. Ele se lembra de que Arda o Goblin recebeu 2 traços pelo jogo, conhecidos como 007 Bang. Seu primeiro traço aplica um debuff na equipe do desafiante se ela for atingida por dano físico 4 ou mais vezes. O segundo traço permite que ele reflita dano mágico se ele for usado 3 ou mais vezes. Além disso, o efeito de Berserk também reduz a velocidade deles em 4%. O arqueiro reclama do debuff e argumenta que esse chefe continua ficando mais roubado a cada segundo que passa, mesmo que ele mal tenha feito algo nesta luta. Kaiser, por outro lado, permanece não afetado por nenhum desses debuffs. Seu traço permite que ele ignore o efeito de Berserk completamente, o que o deixa empolgado. Enquanto o Shield Best está dando ordens para evitar ataques e focar em esquivar por enquanto, Kaiser tem um plano diferente. Ele revela sua intenção de simplesmente derrubar o monstro e avança. Ard golpeia como se realmente tivesse uma chance, e como esperado, o Protinha é poderoso demais e corta o monstro, fazendo parecer fácil demais. Enquanto isso, o arqueiro e o mago ainda não conseguem entender por que Kaiser não é afetado pelos debuffs. Até mesmo Shield Best desistiu de qualquer ideia de perder esta batalha. Ele olha para Kaiser surpreso e ainda se pergunta se ele é verdadeiramente o Kaiser das lendas. A esta altura, todos os 3 estão apenas observando enquanto Kaiser continua balançando sua espada no Goblin. Em meio à batalha, nosso herói alcança o nível 10 e sua proficiência com a espada sobe para o nível 7. Por causa disso, seu dano com a espada aumenta em 7%. Ele avança em direção ao Goblin para um movimento de finalização e aparece diante dele instantaneamente, cortando ao meio. E, com isso, o sistema do jogo informa a eles que o Goblin Mutante Guerreiro Ard foi derrotado e a masmorra foi limpa. Em vez de comemorar, Shield Best permanece perdido em seus pensamentos, tentando descobrir se a pessoa à frente deles é realmente o lendário Kaiser em pessoa e não apenas uma cópia barata. Ouvindo isso, os outros 2 também ficam atordoados. O sistema do jogo então diz a eles que quebraram o recorde e alcançaram o primeiro lugar no ranking de limite de tempo. As recompensas são dadas com base na contribuição e, como esperado, Kaiser assume o primeiro lugar na equipe. Ele recebe um top de líder vermelho e um monte de outros itens de Goblin que ele provavelmente não usará. Além disso, ele também adquire o título de trono do time Ataque, que aumenta seu atributo de velocidade em 10%. Kaiser fica lá orgulhosamente enquanto ele consegue brilhar mais uma vez. Olhando para as telas do sistema, todos ficam super empolgados com as lágrimas de Deus que acabaram de tirar. O arqueiro e o mago começam a cantar os louvores do nosso herói, mas ele simplesmente sorri em resposta. Shield Best então se manifesta com o rabo entre as pernas, pedindo para ele olhar o nome na lista do ranking. Como o tanque era o líder, o nome dele está aparecendo na tela. Ele pede desculpas por não ter pensado em mudar o nome antes de entrarem na masmorra. Kaiser entende e percebe que ter seu nome no ranking, especialmente em primeiro lugar, deve ser algo muito importante. Existe até uma chance de ser aceito nas 10 principais guildas com tal conquista, mesmo que esta seja uma masmorra de nível
nível iniciante, eles ainda conseguem tirar os holofotes do melhor jogador, Annihilation. Voltando ao grupo, o tanque pede desculpas novamente e se oferece para pagar dinheiro para compensar aquele erro. Nosso garoto apenas sorri e perdoa eles instantaneamente, já que esse tipo de coisa acontece. O computador registra automaticamente o nome do líder ao entrar na masmorra, e ele também nunca esperou ficar em primeiro lugar. Por dentro, ele está feliz, já que estar sob os holofotes pode ser bem difícil. Afinal, a coisa mais importante aqui são as recompensas. O conjunto de guerreiro, mesmo que o grau possa variar, é um dos melhores itens que você pode conseguir neste lugar. Como ele literalmente conseguiu peças de todos os graus, nosso herói acha que não há como o nome no ranking estragar seu humor. Vendo o sorriso torto no rosto de Kaiser, o tanque pergunta se isso está realmente bem. Nosso herói apenas ignora, dizendo para eles relaxarem. O grupo então começa a bajulá-lo por ser tão altruísta, apenas para o sistema anunciar que a masmorra está prestes a fechar. Shield Best menciona ao seu companheiro arqueiro que ele originalmente pensou que os rumores sobre Kaiser eram extremamente exagerados. No entanto, agora ele entende completamente que tipo de grande pessoa ele realmente é. Nosso garoto percebe que o grupo ainda está parado lá e pergunta se eles querem ficar na masmorra. Isso os tira de seus pensamentos e eles correm instantaneamente em direção ao portal. Voltando para a vila, eles seguem para o alquimista no beco. O esquadrão então entra na loja, apenas para ficar impressionado com o quão diferente o lugar parece por dentro. Kaiser percebe a figura encapuzada parada atrás do balcão e deduz que deve ser Calda, o alquimista. Vendo seu humor podre, todos começam a ter dúvidas sobre a missão. O alquimista começa a criticá-los, perguntando se eles desistiram, e lembra que ele ainda precisa de muito sangue para sua pesquisa. Nosso garoto então bate o frasco de sangue no balcão, o que o pega completamente de surpresa, já que nem se passaram 40 minutos ainda. Vendo o olhar confiante do grupo, o alquimista começa a corar como uma garotinha. O sistema informa a Kaiser que ele recebeu algum ouro e um anel de prata feito pelo sujeito. Com isso, a missão é concluída e todos eles agora podem seguir para o continente principal. Todos começam a comemorar como loucos, como se tivessem acabado de ganhar na loteria ou algo assim. A tela então exibe uma nova notificação de que Kaiser também ganhou um presente especial de Calda. Ele guarda para depois e, em vez disso, abre a recompensa de bilhete de habilidade de baixo grau. A tela começa a emitir uma luz estranha e cartas flutuam para fora, enchendo a sala. Usando sua habilidade Olho da Verdade, ele percebe que a maioria das cartas são comuns para caramba. Ele então visualiza a habilidade Golpe de Carga, a mesma que ele usou lá em Damrock. Kaiser lembra que a loteria de bilhetes dá uma habilidade aleatória, desde comum até lendária. Logo então, uma mensagem aparece dizendo que o sistema vai desligar em alguns segundos. Isso pega nosso herói completamente desprevenido. Ele esqueceu totalmente do limite de tempo que impede o usuário de ficar viciado no jogo ou de morrer de fome. Kaiser não consegue acreditar que 10 horas já se passaram. E, olhando para as cartas, ele rapidamente as seleciona enquanto o sistema inicia a contagem regressiva. Assim que ele pressiona a tela, o sistema então força o jogo a desligar. De volta à vida real, ele leva alguns momentos para processar o que acabou de acontecer, então começa a gritar de frustração, como se alguém tivesse lhe chutado entre as pernas. Na manhã seguinte, ele se acalma após ter seu sono da beleza e decide pular de volta na máquina. E, assim que ele fica online, a primeira coisa que faz é abrir o sistema, lembrando que viu uma luz dourada. Seu humor cai quando vê que a carta não era de grau lendário e deduz que sua sorte está diminuindo. Sua mente dá uma segunda olhada quando vê que, em vez disso, conseguiu a habilidade de apunhalar pelas costas. Essa habilidade super poderosa é a razão pela qual muitos lutadores de longo alcance evitam trocar golpes com assassinos. Não importa o quanto tentem manter distância, essa habilidade permite que o assassino feche a lacuna em um flash. Kaiser começa a sorrir como um louco quando percebe que obteve a habilidade, apesar de não ser um assassino. Se ele conseguir mais algumas habilidades super poderosas como esta, ele se tornaria completamente imparável. Nesse momento, um aspirante a figurão passa por perto, convencendo sua namorada de que ele é um jogador profissional. E quando os dois notam a expressão de loucura no rosto do nosso garoto, o casal se assusta e faz uma volta de 180 graus. Finalmente, saindo do mundo da fantasia, Kaiser decide vestir o equipamento que conseguiu. Equipado com um novo visual, ele decide que é hora de ir para o continente principal. Enquanto o portal aparece, ele recorda que nem sequer se despediu do esquadrão com o qual estava. E, embora ele estivesse começando a se sentir em casa com eles, ele imagina que isso deve ser o destino e, finalmente, a atravessa. Entrando no modo de
história, todos os jogadores que conseguiram sair de Ard estão felizes por pisar no continente. Diferente daquele lugar inicial, que é dividido em servidores baseados em países, pessoas de todo o mundo podem se encontrar aqui. O primeiro ponto de partida na jornada é a cidade de Raven. Enquanto nosso garoto entra na cidade, alguns cavaleiros passam pelo portão, arrastando um criminoso com eles. O sistema informa que novos lugares e trabalhos foram abertos, mas sua proteção de iniciante terminou. Vendo as mensagens de boas-vindas, Kaiser percebe que o jogo é de alto nível por um motivo. Um NPC gordinho amigável aparece e lhe oferece uma cerveja grátis por conta da casa. Outros também aparecem, oferecendo coisas grátis, o que o faz se perder em pensamentos. Ele então consegue sair disso, dizendo a si mesmo que pode fazer tudo isso mais tarde. Alongando os braços, ele pensa em onde deveria ir caçar agora. Algum tempo depois, ele está ocupado massacrando monstros fora da cidade. O conjunto de guerreiro lhe dá dano extra contra goblins, bem como o bônus de poder quebrados. Usando sua habilidade de corte rápido, ele passa zunindo pelos monstros, transformando-os em carne moídas. Além disso, a cada monstro que ele derrota, sua espada grande fica mais poderosa. A arma já era super poderosa para começar, mas o fato de que ela continua ficando mais forte o deixa super animado. Vendo sua tela de habilidades, ele percebe que o próximo nível também não está longe. Nesse momento, sua habilidade Olho da Verdade é ativa e ele avista uma pessoa escondida entre os arbustos. O bandido escondido começa a babar quando vê o conjunto de guerreiro e pensa que ganhou na loteria. Não conseguindo esperar mais, ele avança com sua faca apenas para Kaiser bloquear facilmente seu ataque. O disfarce finalmente desaparece e nosso garoto encara-o com uma aura ameaçadora. O homem pula para trás de medo e grita para seus capangas atacarem logo. Um arqueiro de repente dispara flechas em Kaiser, mas elas são desviadas como bolinhas de papel. Outro cara com um machado avança contra ele, apenas para ter seu ataque aparado como um plebeu patético. Nosso garoto então corta o corpo do bandido, enquanto os outros dois percebem que mexeram com o cara errado. O assassino covarde foge instantaneamente, mas não vai longe, pois Kaiser aparece na frente dele, perguntando se o bebezinho perdeu seus pais. Kaiser recorda como esses assassinos de jogadores costumavam existir no jogo anterior também. Quase todos os jogos teriam eles. Até mesmo o rei dos jogos Sword Art Online também costumava ter esse bando de covardes desprezíveis que roubariam dos outros, ou apenas fariam isso pelo prazer de assassiná-los. Este jogo, o Ghost, também os tem, e nosso jogador profissional os conhece pelo nome de caçadores de novatos em vez de assassinos de jogadores PK. A história volta para o jogo, onde nosso herói está parado na frente do covarde que quase fez xixi nas calças. O PK novato está confuso sobre como um espadachim aparentemente comum usou um apunhalar pelas costas que deveria pertencer a um assassino, mas antes que ele pudesse descobrir o mistério por trás disso, o garoto assassino é morto ele mesmo. Kaiser também mata seus companheiros, que têm nomes bobos como "não é sua mãe". Em vez de considerar Kaiser como um criminoso e lhe dar algum tipo de penalidade, a IA do jogo deduz que o que ele fez foi apenas em legítima defesa. No entanto, depois de lidar com esses assassinos novatos, nosso herói é lembrado dos amigos gentis que fez em Arda. Ele então guarda seus itens para evitar chamar mais atenção de outros assassinos de jogadores e segue para completar outras missões. Em pouco tempo, o cara consegue completar um monte de missões e subir para o nível 17, desbloqueando o portão oeste para ele. Kaiser, sendo Kaiser, imediatamente passa pelo portão e entra na floresta a oeste de Raven. A caminho daqui, ele é até avisado pelos NPCs sobre o quão perigoso é este campo de caça e que ele deve tentar fugir se encontrar perto dele. Nosso herói percebe que a atmosfera sufocante aqui vem da floresta densa e dos insetos gigantes enxameando por aí, junto com goblins tramando e planejando emboscadas. Pelo que ele aprendeu, este lugar é estranhamente difícil de lidar, e os jogadores criaram uma regra para si mesmos de que qualquer um que entrar deve pelo menos vir com um grupo de 3. Por causa disso, a área em frente ao portão oeste está lotada de pessoas procurando outros para completar sua equipe, para que eles possam ter uma chance de sobreviver neste lugar assustador. Enquanto alguns estão procurando por atacantes e tanques, outros estão caçando curandeiros. Curandeiros, no entanto, são uma classe que a maioria das pessoas acha melhor evitar, considerando o quão chato e dolorosamente difícil é subir o nível deles. Quando Kaiser está indo sozinho, as pessoas zombam dele por ser um perdedor falido que não conseguiu ninguém para formar um grupo com ele, enquanto nosso herói simplesmente suspira em silêncio com empolgação. Lá na floresta densa, ele se move sem esforço, cortando através de goblins que são pegos desprevenidos por ataques surpresa eles mesmos. Um goblin acha que é seu dia de sorte e pula, mas
erra completamente e é esmagado no local. Outro Goblin arqueiro mira no pobre garoto, mas Kaiser o supera e joga sua espada grande, decepando a parte superior de seu corpo. Quando ele perde sua espada e, portanto, os efeitos dela, os Goblins pensam que finalmente tem uma chance. O lendário garoto, no entanto, tem reforço enquanto ele rapidamente equipa um machado e usa ataques pelas costas para derrubá-los com golpes descendentes. Ele rapidamente enfrenta os Goblins um por um e até aumenta sua maestria com o machado em um nível. Após completar a missão dos Goblins, ele sente algo se aproximando por trás e encontra uma enorme centopeia se movendo para encher sua barriga. Os pássaros voam das árvores por causa da comoção repentina. Kaiser salta no ar com a primeira centopeia logo atrás dele. Ele solta um feroz grito de guerra e gira todo com seu corpo para desferir um golpe massivo. A centopeia sofre dano pesado e é enviada voando, mas no momento seguinte ela salta de volta para ele, claramente determinada a se vingar. Nosso herói reage instantaneamente e consegue bloquear o ataque. Ao mesmo tempo, ele manifesta um machado de batalha em sua mão esquerda, enquanto nota o quão feia a criatura parece de perto. Um golpe pesado do machado corta as mandíbulas da centopeia, e 2 golpes a mais de sua espada são suficientes para finalmente lhe garantir a vitória sobre o monstro. Kaiser sobe de nível, e sua tela de atributos mostra que ele subiu 2 níveis. Ele murmura para si mesmo que subir de nível não é brincadeira de criança, mas até agora está indo muito bem para ele. Tendo completado a maioria das missões disponíveis, sua atenção se desvia para uma normal entre as missões do Westgate. Ela o instrui a encontrar e recuperar o pingente perdido de uma garota, então ele se prepara, já que ele conhece sua localização. A caminho de lá, ele é encontrado por outros aventureiros, todos em fila, esperando sua vez. Kaiser reconhece imediatamente uma árvore como o lugar onde o pingente deveria aparecer. Enquanto isso, ao fundo, as pessoas reclamam e resmungam sobre o quão longa é a fila e o quanto precisam esperar. Entre os sussurros, ele ouve uma conversa sobre a ordem de execução dos Griffiers. Os homens argumentam que o assassino provavelmente mereceu por agir de forma imprudente, e um deles até menciona que o cara atende pelo nome de Kaiser. Múltiplos alarmes disparam na cabeça do nosso herói ao perceber que algo está errado. Os homens continuam falando, dizendo que nosso herói aparentemente usou ataque pelas costas, o que não faz muito sentido para eles. Ele pensa que ninguém deveria acreditar em uma teoria tão absurda, mas a conversa é suficiente para alertá-lo a manter um perfil baixo por um tempo. Ele entende que um espadachim usando a habilidade de assassino é algo inédito, e ter 6 traços é ainda mais raro. As guildas nunca ficariam quietas e tentariam recrutá-lo no momento em que soubessem sobre ele. E ainda assim, existem os psicopatas que prefeririam matar um talento tão raro, especialmente se forem membros de guildas de elite de Damrock. Sua única regra parece ser adquirir ou destruir o que é inalcançável de outra forma. Ele arranca o pingente de seu lugar na árvore e lembra a si mesmo que ainda é muito cedo para qualquer movimento precipitado. De volta perto do portão oeste, Camila irradia felicidade ao receber seu pingente e agradece ao nosso herói por lhe fazer o favor. Kaiser recebe um ouro, alguns pontos de XP e um presente de Camila. Ao mesmo tempo, ele sobe para o nível 20 e ganha um bilhete de sorteio de habilidade como recompensa. Camila menciona que o pingente é seu item mais precioso, no entanto, ela está disposta a dá-lo a Kaiser como recompensa. Nosso herói agradece a ela e diz para não perdê-lo novamente. Camila agradece mais uma vez, e enquanto ela sorri, a habilidade de afinidade máxima do nosso herói é ativada, fazendo com que a afinidade de Camila suba bruscamente. O pico repentino surpreende até Kaiser enquanto ele se afasta, e ele racionaliza que deve ter subido tanto porque ela é uma jovem garota. Sem perder o ritmo, ele imediatamente pensa em enfrentar a próxima missão. Ela exige que ele subjugue a masmorra fora do portão oeste, e como a recompensa é um bilhete de sorteio, ele absolutamente não pode perder a oportunidade. Ao mesmo tempo, ele lembra que existem 2 masmorras fora do portão oeste. Uma abriga os chefes goblins, e a outra é um formigueiro. Considerando seus atributos de guerreiro, ele decide ir atrás dos goblins, mas ainda assim, ambas as masmorras exigem um grupo para começar a missão. Nosso herói sabe que não pode revelar suas verdadeiras habilidades ainda, então ele se aproxima da masmorra de uma maneira despretensiosa. Todos os aventureiros se agitam ao redor, desesperadamente procurando por um mago de nível 20 para todos os lados. Enquanto isso, os coletores de itens e reparadores de armas adicionam seus próprios gritos ao caos, tornando toda a área tão movimentada quanto um mercado lotado. Nosso herói fica surpreso ao ver jogadores do tipo produção reunidos na masmorra, notando que ladrões e otimistas sem noção são os primeiros a serem rejeitados. Ao mesmo tempo, as pessoas enxameiam ao redor dos magos como formigas, implorando para que eles se juntem aos seus grupos. Nosso herói lembra que a hierarquia no jogo é ditada pelas habilidades que cada personagem tem contra os chefes de monstros, o que torna os magos praticamente divindades nesta masmorra, e
E também o atinge que espadachins são essencialmente inúteis aqui, mas bem nesse momento alguém o chama por trás. Ele se vira para ver um jogador convidando-o para se juntar à equipe deles. Se ele ainda estiver sozinho, Kaiser verifica se eles sabem que ele é apenas um humilde espadachim, e eles admitem que sabem muito bem. Eles explicam que estão apenas invadindo a masmorra para uma missão e só precisam de mais um membro aleatório com eles. Nosso herói fica desconfiado, mas decide entrar no jogo. Ele aceita e o jogador envia um convite através da tela do sistema. Apenas olhando para os atributos deles, fica claro para ele que essas pessoas sabem exatamente quem ele é. Voltando alguns minutos atrás, eles o viram se destacando como um polegar dolorido na multidão, provavelmente graças àquele conjunto de armadura de guerreiro vermelho chamativo. Nenhum novato costuma andar por aí equipado assim, o que deu a Bastard Sword uma ideia sinistra que combina com seu nome de usuário. O grupo mergulha direto no covil de alta dificuldade do chefe Goblin, contando com algumas tochas para mal iluminar os túneis escuros. O mergulho começa quando eles derrubam o primeiro batedor Goblin vermelho sem muito esforço. Uma notificação do sistema aparece, informando-os de que o chefe agora está ciente de sua presença. O líder do grupo e o tanque agem como machões, exibindo seus níveis altos. Nosso garoto se sente genuinamente impressionado pelo trabalho em equipe limpo e pelo alto dano causado. Logo depois, o chefe Goblin envia reforços para lidar com os convidados indesejados. Do nada, dezenas de olhos vermelhos brilhantes piscam na escuridão e as paredes tremem enquanto uma debandada corre em direção a eles. Agindo generoso, de repente, o esquadrão pergunta a Kaiser se ele quer enfrentar a onda sozinho. Eles prometem não intervir se algo der errado. A garota maga se intromete, dizendo que é a chance perfeita para testar a sinergia deles. Ela jura que vai absolutamente cobri-lo se eles estiverem apuros. Kaiser vê sinais de alerta em todos os lugares, mas ele não é um covarde que recua. Ele avança direto para a horda de goblins com um golpe de investida limpo, cortando pescoços vermelhos como se estivesse fatiando bonecos de treino. A suspeita do líder é confirmada e os instintos de combate experientes de Kaiser gritam veterano, o que significa que ele é o cara que eles estavam caçando. O líder canalha diz ao seu tanque para avaliar o conjunto de habilidades do recém-chegado, ao que o homem responde calmamente que elas definitivamente não são de segunda categoria. É óbvio que Kaiser tem instintos de esquiva aguçados e atinge pontos vitais bem rápido para alguém que usa espadão. Mesmo assim, o cara diz que algo nele não faz sentido. Ele acrescenta que o recém-chegado ainda não está em um nível onde um profissional experiente como Assassin Boy, Six Guys Nine deveria ter perdido. Kaiser é rápido para alguém do seu nível, claro, mas assassinos são uma raça totalmente diferente. Com furtividade e veneno em seu kit de ferramentas, é uma das classes PVP mais quebradas. Até vencendo lutas de 3 contra 1 sem suar, cansada da superanálise, a garota maga diz para eles relaxarem de vez. O objetivo final deles é jogá-lo em uma vala, então os detalhes mal importam. Ouvindo isso, o líder dá sinal verde para o tanque colocar o plano em ação silenciosamente. Os três se aproximam lentamente por trás, fingindo que estão apenas vindo para dar reforço. Enquanto isso, Kaiser permanece totalmente ciente de tudo ao seu redor, mesmo enquanto corta goblins como lenha. Seus companheiros de equipe o cobrem de elogios, alegando que estão confiantes de que ele poderia completar a masmorra inteira sozinho com aquela esgrima. Nosso garoto lança um sorriso largo para eles e responde casualmente que eles também não são nada mal. O tanque continua bajulando-o, dizendo ao líder que eles encontraram um jogador hardcore digno de respeito. Ainda assim, Kaiser não é do tipo que se embriaga com elogios baratos. Em sua mente, havia apenas 2 razões para eles o terem jogado em um enxame de monstros daquele jeito. Eles poderiam estar usando-o como isca, planejando pegar seu saque depois que ele morresse, mas até agora, parece que eles não estão prontos para puxar o gatilho. O líder sugere que eles devem continuar avançando, não por bondade, mas porque ele está esperando o momento perfeito em que nosso herói será mais fácil de apagar. O grupo limpa onda após onda de monstros. Ainda assim, a garota maga de alguma forma continua errando seus tiros nele. O líder a repreende por sua mira terrível e ela descaradamente culpa os goblins por entrarem em sua linha de fogo. Os 3 idiotas já estão sem fôlego, pensando que Kaiser é insanamente sortudo. Enquanto isso, ele está genuinamente chocado com o quão ruim a mira dela realmente é, considerando que ele praticamente lhe entrega aberturas limpas. Eles chegaram à sala do chefe agora, o que significa que esta é sua última oportunidade. O portão massivo range lentamente e uma aura pesada se espalha. 2 soldados goblins de elite avançam como a segurança pessoal do chefe, prontos para esmagar os intrusos. O líder ordena que Kaiser lide com eles enquanto cuidam de algo importante. Para o choque deles, ele de repente não está em lugar nenhum e os soldados de elite começam a marchar em direção a eles.
O tanque grita que aquele ratinho escorregadio deve ter descoberto todo o plano deles. Apontando pra frente, a garota maga grita com o tanque idiota para se concentrar nos inimigos, em vez de entrar em pânico. Ouvindo isso, os caras seguram desesperadamente os goblins e gritam pra ela incinerá-los antes que sejam esmagados. A garota começa a conjurar uma bola de fogo, mas para abruptamente quando uma pedra enorme vem voando direto em seu rosto. Ela mal consegue desviar para o lado. A garotinha congela quando vê a unidade absoluta que a arremessou. O chefe Goblin, com diabetes e um queixo duplo que rivaliza com Donald Trump, sai com um rugido que faz a sala tremer. O tanque vira-se para ela, perguntando quanto tempo ela planeja ficar ali, sonhando acordada. Mas a garota maga parece pálida, como se tivesse acabado de ver o anjo da morte. Kaiser revela-se novamente, perguntando educadamente aos seus amigos se eles por acaso são amigos próximos de Assassin Boy. Confusa e encurralada, ela deixa escapar a verdade, mas argumenta com ele para pelo menos ajudar a limpar a masmorra antes que resolvam qualquer assunto pessoal. Afinal, limpar uma masmorra como esta é quase impossível sem um grupo completo. Kaiser acena com a cabeça e admite que, logicamente falando, ela está absolutamente correta. Ela solta um pequeno suspiro de alívio, pensando que ele recuperou o juízo. Isto é, até que uma lâmina de 60 centímetros entra em seu peito, onde costumava estar seu coração. Com essa declaração, Kaiser deixa claro que não tem interesse nenhum na opção lógica. Enquanto os outros dois ainda estão ocupados lutando com os soldados Goblin de elite, Kaiser recebe casualmente uma notificação de recompensa por eliminar um malfeitor. Ele fica satisfeito ao ver que seu plano valeu a pena perfeitamente. No momento em que os soldados de elite apareceram, ele usou o ataque furtivo em um cadáver próximo. A habilidade de assassino permitiu que ele desaparecesse à vista de todos, sem que ninguém percebesse. Depois disso, ele simplesmente se escondeu e esperou que o trio se distraísse na batalha. O líder olha para ele em descrença, questionando se ele perdeu completamente o juízo. Certamente, ele não planeja seriamente arrastá-los consigo. Kaiser calmamente diz a ele para adivinhar seu lema pessoal, irritando o cara que não está com disposição para enigmas. Ele então puxa uma adaga que pegou recentemente e soletra claramente. Ele não trabalha com parasitas que esfaqueiam pelas costas. O queixo do líder cai quando ele reconhece a adaga. Ela pertencia ao Assassin Boy 699, mas agora está nas mãos de Kaiser. Nosso garoto sorri largamente, divertido ao ver que o cara reconhece bem o equipamento de seu amigo. Mais do que choque, porém, o líder está confuso sobre por que um espadachim está equipando uma adaga. Uma adaga na mão de um usuário de espadão é tão útil quanto um macaco com uma chave de fenda. Então o líder exige saber como Kaiser planeja solar a masmorra após eliminar as únicas duas pessoas que poderiam tê-lo ajudado. A resistência do chefe Goblin a dano físico é absurdamente alta. Não há como ele conseguir reduzir isso com aquela adaga minúscula. Não importa quanto tempo ele balance. Kaiser, no entanto, simplesmente dá de ombros e diz que sua estratégia é, na verdade, muito simples. Efeitos de status como sangramento não contam como dano físico e esse é seu bilhete dourado para uma vitória fácil. O líder começa a gritar com ele, dizendo que não há como apenas o sangramento solar um chefe de alto nível, sorrindo como se soubesse de algo que eles não sabem. Kaiser explica calmamente que não está usando um efeito de sangramento barato. No segundo seguinte, o líder o vê desaparecer, apenas para reaparecer alguns metros à frente. Antes que ele possa sequer processar o que aconteceu, sua vida despenca. A diferença de atributos entre ele e Kaiser é esmagadoramente grande. Quanto maior a diferença de atributos, mais forte seu sangramento se torna. Tanto o soldado de elite quanto o líder do grupo começam de repente a tossir quantidades alarmantes de sangue. Engasgando e furioso, o líder amaldiçoa o design de jogo idiota, que o pune simplesmente por ter atributos mais altos. Não é como se a diferença de nível fosse tão grande também. Eles estão separados por apenas 4 níveis. Para o sangramento bater tão forte, tem que haver outro fator oculto. Kaiser observa as consequências da habilidade, que ele executou com satisfação silenciosa. No papel, era apenas uma habilidade gacha de nível 20 comum. O que ele não esperava, no entanto, era a condição rara anexada a ela, uma que permite que o efeito acumule. Acumular efeitos de status não é exatamente comum na maioria dos jogos, mas Kaiser por acaso tem a mistura perfeita de habilidades e armas para multiplicar o dano do sangramento. Completamente incapaz de entender, o líder do grupo o chama de hack. Com seu último suspiro, ele chama Kaiser de bastardo trapaceiro imundo.
Bastante irônico vindo de um assassino de jogadores Loki chamado Bastard Sword. Vendo seu líder desabar, o tanque grita o nome de seu amigo em puro pânico. Sua expressão diz tudo. Ele finalmente entende que comprou briga com o tolo errado e agora está metido até o pescoço em problemas. O plano deveria ser impecável. Em vez disso, seus companheiros de equipe são os que estão deitados frios no chão da masmorra. Cai a ficha tarde demais de que eles nunca foram os caçadores. Kaiser estava conduzindo-os desde o início, puxando seus cordões como marionetes. Quando o tanque percebe que precisa correr, já é tarde demais. Os lutadores fortemente armados caem como sacos de batatas. Após um único corte limpo de sua adaga, ele cambaleia de volta para os joelhos apesar da perda de sangue, mas ele mal sobrevive por mais alguns segundos antes de bater as botas. Com isso, nosso garoto elimina os jogadores conspiradores, junto com os soldados Goblin de elite. O chefe Goblin, que estava observando silenciosamente das sombras todo esse tempo, de repente lembra que também faz parte desta luta. Vendo seus guardas mais leais desabarem, o chefe solta um rugido furioso. Kaiser exala uma vez, lembrando que ainda tem o gordo enfurecido para lidar. Já que ele está aqui, decide que pode muito bem se divertir um pouco. O chefe pula de cima, tentando esmagá-lo com o peso de 100 caminhões cibernéticos. Ele ainda não ativou sua resistência física, então uma joelhada limpa no rosto envia a ameaça superdimensionada cambaleando para trás. Ferido e envergonhado, ele ativa a defesa egoísta e reduz todo o dano físico recebido a quase nada. Sem hesitar, Kaiser usa sua habilidade de ladrão novamente e corta o chefe de vários ângulos. Assim como antes, sangue jorra do chefe Goblin como um buraco em um balão d'água. A criatura gira com um olhar furioso, irritada, após ver metade de sua vida desaparecer em um único ataque. Seus olhos encontram os de Kaiser, que tem o olhar assassino de um açougueiro, avaliando qual animal estará no churrasco a seguir. A raiva do chefe desaparece instantaneamente. Com um guincho de pânico, ele vira e corre. Pela primeira vez na história, o chefe foge de sua própria luta. Nosso garoto fecha a lacuna usando um ataque furtivo, enquanto o Goblin olha para trás, pensando que escapou. Mas quando ele vira seu queixo duplo de volta para frente, ele encontra o carrasco a centímetros de seu pescoço suculento pronto para fazer costeletas de porco. O chefe Goblin grita de terror enquanto embarca em um trem expresso para o inferno. O sistema o informa de sua vitória e que ele subiu de nível também. Ele até consegue o cinto suado e nojento do chefe, mas fica feliz, já que estava procurando um de qualquer maneira. Nosso herói pensa que poderia ter conseguido um lugar no ranking aqui também. No entanto, não havia limite de tempo, então ele apenas abandona o tópico. Isso pesa um pouco para ele, mas ele então se concentra em todas as recompensas suculentas aqui. Pegando o escudo, ele percebe que os bandidos gastaram uma fortuna em seu equipamento. Até a espada do líder era de primeira linha. Embora o cara tenha feito jus ao seu nome, agora ele não pode mais ferir ninguém. Assim que ele pega um colar para inspecionar, sua habilidade Olho da Verdade ativa e captura algo à distância. A princípio, ele se pergunta se é alguém usando furtividade, mas a luz parece brilhante demais para isso. Quando ele caminha em direção a ela, o sistema diz que ele descobriu uma masmorra oculta. Isso o pega completamente de surpresa. Voltando ao modo de conhecimento, as masmorras são divididas em graus, e entre elas, as mais lendárias e raras são conhecidas como masmorras ocultas. Até jogadores com classes de explorador quase ficam carecas tentando encontrá-las. As entradas são colocadas em locais absurdos, e além disso, existem algumas condições especiais bem estranhas para entrar nelas. Voltando ao nosso garoto, ele fica chocado com o quão insanas são as condições para esta masmorra. E em uma masmorra que geralmente requer um grupo para limpar, ele tem que descobri-la estando sozinho. Mas então ele diz a si mesmo que não valeria a pena de outra forma. Quando ele vê que as recompensas para esta masmorra oculta são de grau herói, ele se anima que irá limpá-la não importa o que aconteça. Um dos veteranos deste jogo, Fridge, citou que entrar em uma masmorra oculta é como descansar sua cabeça dentro da boca de um predador. Muitos jogadores concordam com a ideia de que no momento em que você baixa a guarda perto de uma fera, ela fechará suas mandíbulas e esmagará sua cabeça. A masmorra oculta é como um predador em camuflagem, esperando que sua presa entre em sua boca aberta. Voltando ao nosso garoto, Kaiser entra na masmorra apenas para ser atingido por um debuff, dando a ele visão de túnel. No entanto, seu traço de herói então ativa, dissipando a maldição e restaurando sua visão 20x20. A recepção rude apenas o deixa mais animado. Um Goblin de capuz então se manifesta, chamando-o de corajoso por entrar em seu covil sem nenhum medo. Ficando cara a cara, Kaiser vê todos os Goblins e aranhas mortos-vivos nojentos e imediatamente fica arrepiado. Vendo sua reação, o Goblin Xamã fica mais confiante e começa a rir como um maníaco. No entanto, nosso garoto está chocado por ele ser um chefe nomeado. Embora
embora esta seja uma masmorra de alto nível, um chefe nomeado ainda está léguas acima. Ele então se lembra das recompensas que obteve por derrotar o dragão e começa a babar pelo que receberá desta vez. O Goblin então começa a monologar, imaginando como diabos o humano descobriu este lugar. Ele percebe que Kaiser não é um explorador e até nota que ele tem múltiplas auras diferentes misturadas nele. Isso surpreende agradavelmente nosso herói, pois o Goblin é mais inteligente do que parece. O xamã então fica sério e declara que Kaiser não sairá deste lugar vivo. Com isso, ele libera seu exército de mortos-vivos, mas nosso garoto apenas fica parado lá e rebate que ensinará uma lição ao monstro, ativando sua habilidade de ataque pelas costas. Ele avisa ao xamã que um lutador de longo alcance deve estar sempre alerta enquanto troca golpes com um lutador corpo a corpo. Ele então se teletransporta para trás do xamã, mas o monstro está preparado, pois ele simplesmente arremessa um de seus soldados mortos-vivos nele, fazendo com que ele exploda. No entanto, o sorriso no rosto do xamã desaparece instantaneamente quando nosso garoto faz um Itachi e aparece atrás dele novamente. Vendo a faca em suas mãos, o xamã percebe que foi cortado. Kaiser o provoca, lembrando o Goblin de que ele já havia dito para ele ficar alerta. O necromante Goblin então fica sério enquanto levita mais de seus soldados e os envia voando em direção ao nosso garoto. Enquanto isso, nosso herói desvia sem esforço dos mísseis monstruosos, pois ele consegue facilmente identificar a direção do ataque e o que aquele pedaço de lixo está planejando. Naquele momento, Kaiser é empurrado contra uma parede. O xamã começa a comemorar, declarando que este é o fim, e faz com que mais de seus soldados mortos-vivos explodam. O xamã negro estala a língua, visivelmente desapontado por não ter tido a chance de capturar um espécime de teste tão interessante inteiro. Jihad o culpa por ser imprudente e arrogante. Aquela compostura presunçosa desaparece rapidamente quando o homem que ele supunha estar morto, de repente, envolve-o com um braço por trás. Ele não para por aí. Ele se inclina e lembra o xamã de que ele não pode usar mais nenhuma habilidade. Decidindo aproveitar um pouco, ele guarda a adaga e começa a espancar Jihad com as próprias mãos em vez de acabar com ele. Um soco sólido envia o xamã magricela voando com suas costas batendo com força na parede. A criatura geme, provavelmente nunca tendo enfrentado esse tipo de bullying antes. Parado sobre ele com um olhar firme e inabalável, Kaiser deixa claro quem é o verdadeiro chefe naquele lugar. Jihad se apega ao pouco de orgulho que lhe resta, murmurando que um dia se vingará dessa humilhação. Kaiser responde com um gancho limpo no fígado, nocauteando esse orgulho para fora dele. Ele segue com uma curta barragem de socos até que o xamã arqueja e realmente pede um tempo. A criatura feia então tem a audácia de dar sermão nele, alegando que violência que quebra ossos como essa deveria ser ilegal. Então o que ele está fazendo é profundamente errado. Kaiser apenas o encara, tentando processar com que tipo de roteiro esse chefe foi programado. Esse covarde não condiz com a imagem de um chefe de masmorra especial de grau heróico que ele esperava, tirando aquela explosão de cadáver anterior que poderia matar exploradores de elite com um golpe. O xamã Black Goblin parece decepcionante. Enquanto Kaiser está perdido em pensamentos por um segundo, o xamã ajusta silenciosamente seus ossos quebrados. Então ele desliza para trás, criando distância e deixando-o piscando de surpresa. A confiança de Jihad retorna rapidamente, alegando que o recuo foi um movimento calculado para baixar sua guarda. Um sorriso sombrio se espalha por seu rosto, enquanto a névoa negra, nascida do traço especial do xamã, começa a engolir a área ao redor deles. Kaiser recebe um aviso do sistema de que o traço aumenta temporariamente o nível do chefe. Ele não está muito preocupado. Em sua mente, um perdedor de grau heróico subindo de nível ainda é um perdedor. Dito isto, ele não vai ficar parado e deixar uma transformação terminar, especialmente quando monstros de nível heróico superior geralmente exigem equipes de ataque completas para serem derrotados. Então ele avança em velocidade máxima, visando terminar isso antes que escale ainda mais. Antes da luta, ele despejou cada último ponto de atributo em força, empurrando-o para além de 100. Além disso, o conjunto de guerreiro concede bônus de dano contra monstros do tipo Goblin, mais um impulso extra contra chefes. Jihad Black pode ser resistente, mas dano bruto como este não se importa com durabilidade. Ele desce a espadão em um golpe decisivo, e a lâmina corta o xamã Goblin exatamente ao meio. Assim, a masmorra secreta é limpa e registrada em seu tomo de aventureiro. Como o primeiro explorador a conquistá-la, ele recebe recompensas de grau heróico, e finalmente um saque decente, como o manto do xamã
irmã e um orbe contendo sua alma. Então ele nota um item estranho rotulado como traço de um clã esquecido, sem grau atribuído, até a descrição é vaga, lembrando-o dos itens de saque não identificados como aqueles lá em Dam Rock. Deixando isso de lado, ele segue para a recompensa final. À primeira vista, ele assume que a carta de monstro não identificada oferece um aumento de atributo ou algum encantamento. Mas quando ele clica nela, revela uma carta de guardião de grau heróico que convoca o próprio Xamã Goblin para proteger o usuário. A empolgação de Kaiser morre instantaneamente. Ele não está entusiasmado em ter um Goblin feio seguindo-o por aí. Ele tinha algo mais legal em mente, como os Guardiões Dragão ou Tigre que seus antigos companheiros de equipe exibiam. Ainda assim, ele decide testar, em vez de julgar rápido demais. Em vez de Jihad Black, o Xamã das Trevas, o que aparece é o Jihad Black, edição colecionador de Pokémon. A pequena versão de pelúcia pisca em confusão, olhando para o mesmo humano que ele tentou matar, exceto que agora Kaiser se eleva sobre ele. Kaiser coloca a mão no rosto diante do palhaço em miniatura, que supostamente é seu guardião. O mínimo que os desenvolvedores poderiam ter feito era torná-lo intimidador. Baby Black cai no chão em desespero visível, ofendido pela mera ideia de servir a um humano sujo. Seus traços listados também não são muito promissores, com valentão dos fracos e oportunista no topo. O guardião começa com uma lealdade muito baixa, o que faz o pequeno gremlin irritante parecer mais uma punição do que uma recompensa. Para piorar, o sistema ainda o avisa que o pequeno traidor não hesitará em esfaqueá-lo pelas costas se a oportunidade surgir. Um olhar para o rostinho presunçoso de Jihad diz a Kaiser que ele definitivamente não pode deixar essa coisa vagar por aí sem supervisão. Nosso garoto caminha lentamente em direção ao guardião em miniatura, observando o humano imponente se aproximar com intenção clara. O pequeno patife pergunta o que um humano imundo planeja fazer com alguém de sua grandeza. Kaiser apenas pisca. A audácia deste Pokémon feio, chamando seu mestre de imundo, é quase impressionante. Jihad rapidamente se cala, percebendo que talvez tenha cruzado uma linha. Decidindo que o xamã descerebrado requer correção imediata, Kaiser o apresenta o verdadeiro significado da palavra mestre através de uma sessão de treinamento bem prática. Logo, os sons nítidos de educação intensiva ecoam pela caverna e os pontos de lealdade de Jihad começam a subir lentamente, uma lição dolorosa de cada vez. Após aquela longa sessão de jogo, nosso protagonista finalmente sai de sua caverna masculina. Ele olha pela janela, surpreso que o sol já está se pondo e ele está morrendo de fome. Como qualquer jogador dedicado, ele vai para o andar de baixo perguntar à mãe se sobrou algo para ele. Em vez disso, ele encontra sua irmã relaxando no sofá, casualmente mastigando o último saco de batatas fritas. Ele tem vontade de chamá-la de perdedora, mas como um companheiro sem vida, ele escolhe a paz. Caindo no sofá ao lado dela, ele pergunta o que ela está assistindo. Ele quase engasga quando ela diz que também joga Gus. Aparentemente, é tão moderno que todo mundo joga agora, e ela já está no nível 71. O cérebro de Dorian entra em curto-circuito com essa revelação, porque isso significa que ela deve estar jogando há eras. Exceto que não exatamente. Ela atingiu esse nível em 6 meses, porque algum amigo a carregou durante todo o caminho. Curioso, ele pergunta se realmente demora tanto para chegar ao nível 70 sozinho. Cruel como sempre, ela rebate que o progresso diminui quando você, ocasionalmente, toca na grama, em vez de viver em uma cápsula de jogo 10 horas por dia. O humano não consegue decidir se leva como um insulto ou um elogio. Bem nessa hora, a transmissão ao vivo muda para um segmento de notícias sobre a Guilda dos Heróis. Sua irmã se derrete, dizendo que é a guilda número 1 entre os jogadores da idade dela, rivalizando até com Miles Sal em popularidade. Isso não faz sentido nenhum para ele, já que a guilda nem sequer entra nos 10 melhores do ranking. O mestre de guilda, nota 10, aparece na tela. Ela o esclarece que a fama da Guilda dos Heróis não tem nada a ver com conquistas. Os caras são apenas muito bonitos. Enquanto ela praticamente baba pelo mestre de guilda Verza, chamando-a de a guilda definitiva para garotas, Dorian semicerra os olhos para a tela. Tirando a estética básica de e-boy de K-pop do cara, ele não vê o motivo de tanto alarde. Sua irmã insiste que o homem é bonito e legal. Duas palavras que nenhuma garota dirá ao irmão dela. Irritado, Dorian pensa que esse é um comentário audacioso vindo de um nota 6, cujo maior talento é ficar sentado no sofá a noite toda. E ela acrescenta que o canal do YouTube da guilda dela está
bombando por causa da aura de Verza. Do-hyun encara ela confuso, então ela o esclarece que quase toda a guilda faz transmissões no YouTube para ganhar visualizações. As grandes atraem milhões regularmente. Isso explode completamente a mente dele, porque isso significa que eles provavelmente estão faturando uma grana pesada. Ela casualmente confirma que o cara provavelmente ganha 1 bilhão por mês só com o YouTube. Ao ouvir isso, o cérebro de Do-hyun fica completamente entorpecido enquanto ele calcula quantos baldes de KFC ele poderia comprar com esse tipo de dinheiro. Sentindo-se completamente derrotado pelo rostinho bonito, ele se arrasta de volta para o seu quarto e loga novamente para escapar da realidade. Desta vez, ele decide gravar sua jogabilidade, esperando conseguir alguns clipes incríveis para si mesmo. Jihad acorda também, dizendo alegremente bom dia para seu mestre. O olhar fulminante de Do-hyun lembra o pequeno goblin da educação prática que ele esqueceu e de adicionar honoríficos adequados ao se dirigir a ele. Jihad começa a suar, mas Do-hyun decide dar uma folga para o xamã. Ele joga um manto para ele para que ele tenha algo para vestir, já que ele não consegue colocar sozinho no momento de qualquer forma. Em vez de mostrar gratidão, o pequeno patife perde lealdade e começa a tramar planos para esfaqueá-lo para ganhar liberdade. Um pequeno lembrete da dor passada, no entanto, rapidamente resolve isso, e Jihad mostra a gratidão adequada pela bondade de seu mestre. Ele então pergunta qual é o plano de jogo deles. Ele diz a ele que eles têm muito o que fazer. Eles se movem para outra área no covil, onde ele brutalmente massacra todos os goblins. Jihad não consegue evitar sentir um pouco de pena deles. Após limpar tudo, ele ordena que ele tente algo novo. E ele instrui o xamã a soltar todo o saque que está carregando e tentar ressuscitar os goblins que ele acabou de matar. O xamã joga tudo de lado e conjura um feitiço que parece sério demais para seu rostinho bobo. Surpreendentemente funciona, e um goblin vermelho se levanta do chão. Jihad repete isso mais 2 vezes e confirma que este é o limite de seu exército em seu estado atual. Mesmo assim, a ideia de ter um exército de mortos-vivos desperta seu interesse, porque torna o xamã muito mais útil do que ele esperava. Sem esperar por permissão, o xamã começa a dar ordens aos seus súditos ressuscitados, ignorando completamente seu mestre. Quando ele pergunta o que eles estão fazendo, Jihad alegremente explica que ele não precisa carregar todo o saque com eles por aí. O pequeno patife imediatamente empurra o trabalho braçal, assim que desbloqueou servos e irrita os nervos dele. Ele diz a Jihad que planeja cultivar monstros de elite assim que atingir o nível 2. Jihad o surpreende, mencionando casualmente que ele já sabe onde todos os elites se reúnem. Aparentemente eles são tão preguiçosos que, basicamente, acampam em um lugar na maior parte do tempo. Ao ouvir isso, nosso garoto sorri amplamente, porque ele acabou de ter uma ideia verdadeiramente fantástica. Após ouvir que mobs de elite são estúpidos o suficiente para se agrupar em um só lugar, Kaiser arquitetou um plano. Com a ajuda de Jihad, ele atravessou a floresta e localizou o terreno de caça ideal. Eles encontraram um acampamento de monstros parecidos com goblins, mas um pouco mais humanoides. Jihad confirmou com seu mestre se era isso que eles estavam procurando. Um sorriso perturbado surgiu no rosto de Kaiser ao ver o acampamento. Encontrar este acampamento desencadeou a missão repentina Julgamento dos Guerreiros. Completar a missão poderia lhe render 100 de ouro, um pouco de RP de habilidade e um bilhete de sorteio de habilidade intermediária. Se há bilhetes de gacha envolvidos, você sabe que este homem vai trabalhar duro para consegui-los. Sem desperdiçar mais um segundo do limite de tempo de 48 horas, ele avançou contra o acampamento, alertando os mobs de elite sobre sua presença. Não havia necessidade de ser furtivo, ele simplesmente vai com tudo. Para o crédito dos mobs de elite, eles não vacilaram e imediatamente levantaram suas armas. Ele desviou do primeiro ataque com um tempo perfeito. Usando seu momento angular, Kaiser atacou de cima, com sua grande espada ainda embainhada. Ele usou seu joelho para desferir um golpe devastador na cara feia do monstro. Ele quebrou muitos dentes e desfigurou o nariz do pobre mob. Sem olhar para trás, a atenção de Kaiser voltou-se para o resto do acampamento. Desta vez, ele convocou perfeitamente sua adaga saqueada de seu inventário. Com um único uso de impulso vital, ele despedaçou os pontos vitais de 3 monstros em rápida sucessão. Os ataques, que não causaram dano fatal, deixaram um status de sangramento desagradável. Em apenas alguns segundos, ele reduziu o acampamento de mobs de elite a apenas um único monstro desesperado. E, testando sua força acumulada contra a habilidade de espada do monstro, Kaiser bloqueou com sua adaga. A besta foi pega de surpresa quando um golpe completo foi frustrado por uma arma pequena. Deixado totalmente aberto, ele deu àquele monstro um chute firme no estômago, tirando o ar dos pulmões do pobre coitado. Para finalizar sua emboscada repentina, ele alcançou sua arma principal
principal, ele brandiu a grande espada vermelha até o limite e fez a besta rugir seu grito de guerra final. E Kaiser cortou aquele pobre coitado ao meio, sem um pingo de resistência. Desde sua investida inicial até o golpe final, ele levou apenas alguns segundos para manchar o acampamento com sangue e terminar o trabalho. Jihad observou de uma distância segura, enquanto seu mestre insano derrubava uma tropa de elite sem suar a camisa. Ele sentiu o quão temível este homem poderia ser lá na floresta ocidental. Ele não pode ser chamado de humano. Seria muito mais apropriado chamar este homem de demônio, o próprio diabo encarnado. Kaiser cravou sua lâmina no chão e estendeu seus sentidos para fora. Agora que os guerreiros estão fora de cena, a próxima ameaça deve aparecer a qualquer minuto. Como esperado, o chefe de campo oculto, grande guerreiro Goblin Karuki, veio correndo para fora da floresta. Sua missão repentina encadeou automaticamente em uma de nível superior o julgamento do grande guerreiro. Karuki é um chefe de campo oculto de elite nomeado, um grande guerreiro com habilidades de aprimoramento corporal e berserker. Um jogador normal teria feito xixi nas calças de medo deste mob, mas tudo o que Kaiser conseguia ver era um saco de saque ambulante. Ele agarrou sua grande espada e avançou para encontrar o chefe de campo oculto no meio do caminho. Jihad tentou avisá-lo que enfrentar sozinho um chefe de campo desse calibre poderia ser demais, mas seu mestre não ouviu. O machado de guerra gelado de Karuki estava imbuído com um golpe impiedoso. No momento em que suas lâminas se tocarem, sua grande espada se estilhaçará. Levando essa informação em conta, Kaiser evitou um confronto direto com uma exibição assustadora de maestria com a espada. Karuki ficou atordoado e confuso porque ele não conseguiu terminar a luta em um golpe. Da mesma forma, Jihad ficou perplexo. Uma fração de segundo antes que o machado de guerra pudesse estilhaçar sua arma, Kaiser brincou com o ângulo de sua grande espada e evitou perder um equipamento precioso. Ele levantou a cabeça e deu ao Goblin gigante um olhar provocador. Foi super efetivo. Karuki levantou o machado acima da cabeça, ansioso pelo segundo round. Em um alcance muito mais próximo, Kaiser varreu todo o momento da arma gélida do Goblin. Eles continuaram a brigar sem usar qualquer jogo de pernas ou movimento sofisticado. Eles apenas ficaram parados e bombardearam um ao outro golpe por golpe. Jihad nunca tinha visto nada parecido em seus 100 anos de existência. Kaiser não estava sendo cortado ou jogado para longe devido ao seu uso impecável de aparar. Ele estava sem esforço, dissolvendo qualquer ataque antes que pudessem causar dano com pura habilidade. Como você deve saber, aparar um ataque é uma jogada poderosa, mas arriscada. Se o tempo estiver apenas um pouco errado, falhará. É uma das pouquíssimas habilidades defensivas que um espadachim pode utilizar. A maioria dos jogadores a usa para suprimir mobs normais previsíveis. Se as condições forem certas e o usuário for habilidoso o suficiente, um simples aparar pode neutralizar habilidades lendárias. Devido à sua taxa de sucesso abismal e complexidade de uso, quase nenhum espadachim a usa em combate real. Kaiser, por sorte, conseguiu essa habilidade de alto risco e alta recompensa em um sorteio de gacha de baixo nível. Assim que o tempo de recarga de golpe impiedoso acabou, Karuki desferiu mais um de seus golpes que mudam o jogo. Desta vez, Kaiser não deixou o chefe de campo acertar nada além de terra e instantaneamente teleportou para trás do Goblin idiota. No momento em que Karuki sentiu ele vindo para o seu flanco, Kaiser já estava celebrando com um sorriso de quem comeu e gostou. Jihad observou enquanto seu mestre abatia facilmente um chefe que deveria ter exigido vários jogadores para ser caçado com sucesso. Em um feito de destruição absoluta, um golpe de foice completo decapitou o grande bruto. O chefe de campo oculto, o grande guerreiro Goblin Karuki, havia sido eliminado. Kaiser completou o desafio do grande guerreiro e a conquista foi registrada em seu diário de aventura. Ele foi recompensado com 200 de ouro, uma grande quantidade de EXP e 2 bilhetes de sorteio de habilidade intermediária. Kaiser não dava a mínima para as outras recompensas. Seus olhos foram imediatamente atraídos para os bilhetes de gacha. Ele comemorou como um homem das cavernas que acabara de descobrir o fogo. Toda vez que via seu mestre fazendo aquela dança de homem das cavernas, Jihad não conseguia evitar se sentir envergonhado. Quando este homem está no meio de uma luta, ele age como um demônio massacrando tudo em seu caminho, mas no momento em que é hora de seu sorteio de cartas, ele se transforma no bastardo com a aparência mais idiota do mundo. Essa é a vida de um viciado em jogos de azar. Ele imediatamente puxou os bilhetes e clicou no botão de usar em tempo recorde. Dopamina inundou sua mente enquanto uma miríade de habilidades possíveis se estendia diante de seus olhos. A primeira carta lhe deu uma habilidade rara de artes marciais, o chute do dragão ascendente. A segunda puxou uma habilidade rara da classe de suporte chamada golpe. Esse sorteio de habilidade de suporte foi enorme. Golpe é uma habilidade central para suportes. Ela tem uma duração de 40 segundos e um tempo de recarga de 40 segundos
segundos, dando a ela 100% de tempo de atividade e mais 40 de ataque físico. Ela praticamente transforma uma espada normal do mesmo nível em algo que bate como uma espada grande sem desvantagens. Ele realmente tirou a sorte grande hoje. Essa habilidade combinou tão perfeitamente com ele que ele poderia chorar. Um DPS que pode se fortalecer é um sonho molhado para o jogo solo. O chute do dragão ascendente foi apenas a cereja do bolo. Ele sempre quis ganhar a habilidade pelo simples fato de que ela parece legal pra caralho. Além disso, o chefe de campo oculto deixou cair a parte superior de couro vermelho e a parte inferior de couro vermelho de Karuki, ambas vestimentas de grau herói. Ele até ganhou os ombros de couro vermelho e azul raros de Karuki e o anel de essência de Karuki, um acessório de grau herói. Kaiser pode finalmente se formar em seu maldito conjunto de Goblin para uma melhoria substancial. Ele equipou o conjunto completo de Grande Guerreiro Vermelho e Azul de Karuki. As opções do conjunto incluem um aumento de 10% no alcance de ataque de impacto, um aumento de 6,5% no dano corpo a corpo e mais 4 em todos os atributos. Usar um conjunto completo de 2 cores foi definitivamente uma melhoria estética. Jihad fez um elogio ao seu mestre e admitiu que Kaiser pode ser realmente assustado às vezes. Ele tomou o medo de seu servo como mais um elogio. Às vezes, ele mesmo se assusta com o quão instigado ele é, vendo Kaiser banhado em sua glória egoísta. Jihad renuncia a qualquer possibilidade de ter uma conversa real com um homem. Sua ostentação foi interrompida por uma notificação de que a lealdade do pequeno Goblin havia diminuído em 1 ponto. Sabendo que o pequeno bastardo o insultou subconscientemente, Kaiser exibiu sua espada bastarda para o pequeno e lembrou Jihad de não sair da linha se quisesse continuar vivendo. Felizmente, o medo era um impulsionador altamente eficaz de lealdade quando se trata de Jihad. Com seu objetivo alcançado, não há nada mais a fazer nesta floresta deprimente. É hora de vazar. Mesmo tendo acabado de matar um chefe de campo oculto, o Sr. Rank 1 ainda estava com vontade de caçar outro saco de espólios. Ele já marcou pode muito bem manter a sequência de mortes, mas para se mudar para a próxima cidade, Kaiser deve passar primeiro pelo desafio do continente. Coincidentemente, o desafio é uma caça ao chefe de campo para derrotar a Rainha Aranha Elisa e chegar ao nível 24. A chamada Rainha Aranha aparece na Floresta Ocidental. Como todos os outros chefes de campo, a entrada de seu covil está constantemente cheia de jogadores tentando a sorte. E, atualmente, há um número razoável de pessoas reunidas para o próximo surgimento em cerca de 10 minutos. Eles ouviram que o último ponto de surgimento foi a Teia Oriental. Há uma chance de que a rainha repita o mesmo padrão. Não há como dizer com certeza. O chefe poderia aparecer do oeste ou do norte, que é o que qualquer um sabe. Bem a tempo, antes da luta pela rainha, Kaiser chegou ao covil coberto de teias. Ele perguntou ao seu Goblin careca se ele sabia o ponto de surgimento específico. Jihad chamou a Rainha Aranha de monstro de nova geração, então ele realmente não a conhece tão bem. Kaiser ficou um pouco desapontado. Ele pensou que o pequeno conhecia a floresta de ponta a ponta. No final, Kaiser ficou preso no mesmo jogo de adivinhação que os outros jogadores. Onde quer que ela possa surgir, ele sempre poderia usar o ataque furtivo para fechar a distância. Felizmente, seu traço de matador ativou e lhe deu uma vantagem injusta sobre todos os outros. O traço realmente revelou o ponto de surgimento da Rainha Aranha Elisa em sua mente. Foi uma surpresa bem-vinda, mas também um pouco estranha. Até onde ele sabe, ele não conseguiu o título de matador para monstros do tipo aranha. Será que o matador se aplica a chefes que ele ainda não matou? Se ele ativa para qualquer tipo de monstro-chefe, então o traço deve ser ridiculamente quebrado. Ele precisará testar isso mais algumas vezes no futuro. A única coisa que importa agora é o chefe de campo, que ele está prestes a massacrar. No momento, seu kit é feito sob medida para monopolizar o maior número possível de chefes de campo. Assim que o cronômetro de surgimento de 10 minutos acabou, Kaiser desapareceu, deixando o resto dos jogadores comendo poeira. Ele se transportou diretamente para trás da traseira peluda da Rainha Aranha Elisa. Sem nenhum outro jogador nas proximidades da caverna subterrânea escura, ele terá muito espaço para se soltar. A combinação de seu traço de matador e ataque furtivo era simplesmente eficaz demais. Jihad foi transportado junto com ele. O pequeno continua a ficar pasmo com todos os truques de seu mestre. Parado diante da Rainha Aranha Elisa, que acabara de ser alertada de sua presença, ele ficou surpreso com o tamanho absoluto do chefe de campo. A aranha maciça rugiu seu nome como um Pokémon enquanto avançava contra o jogador solitário.
otário. Sentindo sua oponente, Kaiser recuou para fora do caminho dela. Assim que ele criou separação suficiente, ele usou o ataque furtivo e desapareceu no ar. A Rainha-Aranha demorou de um pouco demais para se virar e se defender. Kaiser acabou de encontrar o parceiro de treino perfeito para seu novo chute do dragão ascendente. O dano foi impulsionado pelo efeito de opção de seu conjunto, causando 6% a mais de dano. Mais importante, ele estava certo. Simplesmente parecia legal para caramba. Ele causou uma quantidade gritante de dano que fez todos os globos oculares de Elisa chorarem de dor. Dê a este homem uma venda e chame-o de Lee Sin. Aquele único chute causou dano equivalente a uma habilidade suprema. Ele enviou a Rainha-Aranha voando pela caverna, caindo de cara na terra. Recusando-se a ceder, Kaiser sacou sua espada bastarda e avançou. Elisa havia sofrido um bom tanto de dano e ela estava achando difícil se recuperar. Imóvel devido ao ferimento inicial, ela apenas ficou lá enquanto Kaiser a cortava em pedaços como carne fresca. Sem uma notificação de morte, ele não parou o ataque unilateral, aumentando sua velocidade para outro nível. Kaiser usou sua habilidade de golpe para fortalecer seu poder de ataque em uma quantidade ridícula. O aumento na força era palpável. Sua presença parecia mais pesada e mais ameaçadora. Cada vestígio da ira da Rainha-Aranha foi convertido em medo enquanto ela sentia uma energia familiar surgindo dentro de seu atacante. Kaiser invocou um construto de dragão ainda maior e mais feroz. Com a ativação do chute do dragão ascendente, ele bateu o pé contra a cabeça dela para transformar o cérebro do monstro gigante em mingau. Elisa vomitou um pouco de bile nojenta, enquanto todas as esperanças de sobrevivência evaporavam. A força por trás de seu pé sacudiu o chão e o sistema de cavernas como um todo. Jihad se escondeu atrás de uma rocha, a uma distância segura. Ele sentiu pena dos monstros que seu mestre encontrou hoje. Em seus últimos momentos, a Rainha-Aranha olhou para Kaiser com olhos suplicantes. Ele está começando a ficar irritado com o chamado repetido da aranha pelo nome Elisa como um disco quebrado. Agora que a luta está basicamente no fim, suas tendências sádicas assumiram o controle. Ele guardou suas armas para fazer um pouco de luta com as mãos nuas. Ela pode não entender a língua humana, mas a Rainha-Aranha podia sentir que ela está prestes a passar por um mundo de dor. Jihad ouviu o som dos punhos nus esmagando a carne do monstro. A crueldade de seu mestre lhe deu TPT. Ele não era estranho a ser espancado por aquelas mãos. As mãos de Kaiser disparavam uma dúzia de socos por segundo, diminuindo constantemente o HP da aranha. Ouvindo-a gritar continuamente o nome Elisa, a memória de Jihad foi estimulada. Ele já tinha ouvido aquele nome antes. Ao perceber, ele correu para o campo de batalha e nervosamente pediu ao seu mestre para parar com a surra. Ele arriscou ser submetido à ira de Kaiser e implorou ao homem para parar os socos. Kaiser não era um monstro sem coração. Ele atendeu ao chamado de seu Goblin e se afastou. Jihad correu até Elisa com olhos lacrimejantes, enquanto tentava fazer com que ela abrisse os olhos. Com força mal o suficiente para encarar o pequeno Goblin, a Rainha-Aranha teve dificuldade em reconhecer Jihad. Ele puxou seu manto para baixo para mostrar a ela sua cabeça careca e fazer com que ela se lembrasse. Assim que ela reconheceu quem estava à sua frente, lágrimas de alívio banharam a aranha gigante. Esses dois chefes têm uma história que remonta a 150 anos atrás. Ela era apenas uma pequena e fofa aranhinha naquela época. Ela sempre tinha o hábito de dizer seu nome, Liza. Jihad nunca tinha visto uma espécie de aranha que se encaixasse na descrição dela antes. Por um impulso, ele pediu à aranha para acompanhá-lo em suas jornadas, e ela prontamente consentiu. Liza esteve lá por ele durante incontáveis noites de estudo e experimentação. Jihad achou o som de Liza meio simples, né? Então ele adicionou um "i" ao início do nome dela. Elisa ficou muito feliz em receber um novo apelido de seu novo amigo Goblin. Inicialmente, ela lutou para pronunciar seu nome completo, mas Jihad escolheu continuar chamando-a de Elisa a partir de então. Um dia, ele teve que partir para um lugar inadequado para uma pequena aranha indefesa. O lugar era perigoso para ele, quanto mais para sua pequena amiga. Antes de partir, ele prometeu voltar em pouco tempo. Ela esperou pacientemente por seu amigo, nunca se movendo de onde ele a deixou. Elisa permaneceu imóvel por sabe Deus quanto tempo, mas seu amigo nunca retornou. Os dias desapareceram e a lua minguou. Do nascer do sol ao pôr da lua, ela perseverou. 1 ano se passou e ela esperou. 1 década se passou e ela esperou. 100 anos voaram e ela ainda esperava. Elisa continuou esperando pelo dia que nunca chegaria, uma promessa que nunca seria cumprida. A cabana que ela chamava de lar eventualmente se desgastou com a passagem do tempo. Ela acabou colapsando e a
Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Ela acabou colapsando e a pequena Elisa foi forçada a seguir em direção à floresta ocidental. Após mais de um século fazendo nada além de esperar, ela fortaleceu sua determinação e viajou para o lugar onde conheceu seu amigo pela primeira vez. Ela continuou repetindo o nome que Jihad lhe deu para que nunca esquecesse. 150 anos depois, Jihad e a pequena Elisa finalmente se reuniram. Seus tamanhos se inverteram, mas os sentimentos e memórias permanecem. Depois de ouvir a história do Goblin, tudo que Kaiser ouviu foi que Jihad era um pedaço de merda que abandonou Elisa. O Goblin careca levantou a cabeça para olhar para seu mestre momentaneamente, então continuou chorando por sua amiga há muito perdida. Este reencontro levanta uma questão simples. Jihad não se foi por 1 ou 2 anos. Ele esteve fora de cena por 1 século e meio. Por que isso? Jihad realmente não pode dizer o motivo. Atualmente, está além de sua capacidade de compartilhar. Kaiser não ficou muito satisfeito com sua resposta vaga. Ainda assim, tudo que o pequeno Goblin pôde fazer foi pedir desculpas por não ser capaz de divulgar alguns segredos. Vendo a sinceridade de Jihad, o mestre não o pressionou mais. Agora que ele tinha ouvido a história deprimente da Rainha Aranha, Kaiser não sabia como proceder. Sua missão de graduação era matar Elisa. Ele não pode simplesmente pular uma missão obrigatória e atrasar seu progresso. Felizmente, parece que Elisa tem uma maneira de ajudar. Ela relatou animadamente o que sabia para Jihad na língua dos monstros. Ao ouvir seu plano, Jihad se recusou a considerar a ideia. Kaiser queria saber sobre o que os dois estavam falando e Jihad traduziu relutantemente. Em essência, a Rainha Aranha disse a Jihad que o humano deveria simplesmente esfaqueá-las.